Meus irmãos e amigos, companheiros e companheiras de viagem para os céus, é realmente um privilégio glorioso quando nós temos o prazer de voltar à minha querida igreja do Farol. Irmão Jorge disse que está com vontade de colocar no nome da escola sabatina. Eu não quero. Eu quero meu nome estar nessa igreja, Jorge. Essa igreja. Eu já disse, irmãos, que eu sou da igreja do Farol e quem achar ruim, paciência, vai sofrer, porque eu não saio daqui mais. Quero, com essas palavras introdutórias, agradecer ao bom Deus por nos dar a graça de voltar aqui. A igreja que mandou o convite para a gente, e eu recebi através do irmão Jorge há cerca de um mês, sei lá, e todo dia que eu chego na escola ele me cobra. Está lembrado? Eu estou lembrado. Ó, é próximo sábado, estou lembrado. Ele sempre cobra, ele não pode faltar. Quero saudar os nossos irmãos, especialmente aqueles recém-batizados, aqueles que estão dando os primeiros passos nesse caminho de volta para casa. Quero cumprimentar aqueles que estão também se preparando para entrar através do batismo na casa de Deus, de volta também para casa. Obrigado por quem respondeu aí. Obrigado, irmãos. E eu quero dizer mais ainda uma coisa para os irmãos. Existe um Deus lá em cima nos céus, que Ele olha para essa terra, olha para o Parque dos Faróis, olha para a sua casa, olha para você com um olhar de ternura e compaixão. E nada, irmãos, é mais gratificante neste mundo para uma pessoa que vive neste mundo mau e perverso do que saber que tem um Deus que cuida. As pessoas que estão aí fora estão vivendo em estado de desespero, porque não tem esperança, não tem para quem apelar. Mas nós temos um Deus forte, um Deus que tudo pode, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que sabe onde a gente mora, sabe quando a gente está bem, sabe quando a gente não está bem, e o Deus que está do nosso lado todos os dias, e o dia? Então, como é que é? Deus está conosco todos os dias, e o dia? Oh, obrigado, aí está certo. Mas olha, eu quero então, com essas palavras introdutórias, voltar agora para o estudo da Bíblia Sagrada. Fala nisso, você estudou sua Bíblia essa semana? Parabéns, parabéns. Eu estou preocupado com aqueles que estudam a Bíblia uma vez ou outra. Estou preocupado. A Bíblia é como um alimento. A gente não pode comer um dia e outro não, pode? Não. Se comer um dia e outro não, o que acontece com a gente? Fica fraco, não pode trabalhar e adoece, etc, etc. Mas adoece também espiritualmente aqueles que não se alimentam espiritualmente. Estuda a tua Bíblia, tá bom? Parabéns para os que estudaram. Agora, você trouxe sua Bíblia para a igreja hoje? Trouxe? Davi, você trouxe sua Bíblia, Davi? Davi trouxe a Bíblia dele, está ali. Jorge, vamos cá para frente, vamos cá para frente. Jorge já me falou, ele já me falou que não vai querer que eu venha mais aqui. Quando eu chego aqui, a liturgia da igreja, eu atrapalho tudo, né? É para botar lá em cima, eu venho cá para baixo, então tá ótimo, tá ótimo. Aqui, valeu, obrigadão. Aqui fica mais perto, eu olho perto de você, eu olho dentro do olho de você. É bom quando a gente se comunica, que a gente pode olhar para o pau do nariz das pessoas, sabia? Você estiver conversando com as pessoas, for conversar com qualquer pessoa, com o governador, com o prefeito, com o delegado, ou for dar um estudo bíblico, você olha para o pau do nariz da pessoa, aqui ó, aqui no meio, tá? Você transfere confiança. Quando você olha para a pessoa assim de lado, olha para o ombro, olha assim, você está meio desconfiado, tá bom? Mas aqui eu quero olhar no olho. Eu estou olhando Davi está olhando para mim ali, ó, eu olho no olho, tá bom? É um prazer, Davi. Seja muito bem-vindo, a sua esposa também, uma alegria em rever. Só falta o Daniel e o Dário também. Cadê o Dário? Você não trouxe o Dário, eu senti a falta dele, mandei um abraço para ele. O Dário, sinto falta dele, tá bom? Deus abençoe a todos. Então, os que estão preocupados conosco, não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus não tome conhecimento. Para mim isso é impressionante. Deus toma conhecimento até no cabelo cai da cabeça. Quando eu estou com dor de dentro lá em casa, Deus também tem conhecimento disso. Quando eu vou dormir, não consigo dormir, preocupado com aquelas coisas. Tem um Deus que está junto à minha cama. E muitas das vezes Ele passa a mão na minha cabeça e diz: filho, olha, eu estou aqui. Não tem que me paz. Tá? Esse é o nosso Deus. É esse o Deus que a gente veio para adorar. Esse é o Deus real. Estava lendo hoje a minha Bíblia, ela diz assim: Senhor, mais ou menos o texto que eu li diz assim: minha alma tem sede de ti, assim como as costas têm sede da água. Fica impressionante. Vamos orar a Deus para a gente sentir sede de Deus. Quando a gente está com sede, qual é a maior necessidade? É água, gente. Vamos pedir: Deus, me ajude a sentir sede do Senhor. Ora, que bom se nós sentirmos mais sede de Deus. A gente anda no caminho
sempre de Deus. Ele está na igreja, sempre de Deus. Ele está em casa, tem sempre de Deus. E Deus vai saciar a nossa sede, tá bom? Então vamos então para a Bíblia, conhecer um pouquinho mais sobre esse Deus que se preocupa, esse Deus que cuida, porque Ele sabe que nós estamos vivendo em um mundo mau e perverso, e humanamente falando, é impossível um ser humano viver nesse mundo sem ter a proteção de Deus. Você sabe por que nós não somos esmagados, irmãos? Porque tem um Deus que está conosco todos os dias. Se não tivéssemos esse cuidado, nós deitaríamos e não nos acordaríamos mais. Começava o dia e não atravessava mais o dia. Mas tem um Deus que cuida da gente. Louvado seja Deus. Tá bom? Êxodo capítulo 3. Eu vou hoje analisar um texto que eu me lembro que há algum tempo no passado eu já usei esse texto como introdução de um assunto que eu estudei aqui. Mas hoje nós vamos nos basear somente nesse texto. Êxodo capítulo 3, tá bom? Você trouxe sua Bíblia aqui, parabéns. Sejam muito bem-vindos. Eu vou ler o texto, como é que eu faço? Eu leio o texto quando às vezes eu paro e olho para frente. Se você estiver olhando para mim é porque você não trouxe Bíblia, tá bom? Se você estiver olhando para a minha cara, tem Bíblia na minha cara, tem? Eu vou ler o texto e vou levantar os olhos. Se você tiver, em vez de olhar para mim, então olhando para mim, porque não trouxe Bíblia. Você, irmão, parabéns, você não trouxe a Bíblia, viu? Tá bom? Parabéns, não. Eu não vou dizer isso hoje, não. É só uma brincadeira, tá? Mas vamos então, irmão, estudar a palavra de Deus. E vamos pedir que o Espírito Santo impressione-nos com essa palavra. Tá bem? Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas antes nós vamos fazer uma oração. Vamos orar? Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos dirigimos ao teu trono de graça nesta hora. A tua palavra está aberta em nossas mãos. E o nosso desejo nesta hora é ouvirmos toda a palavra que vem da boca de Deus. Unja-nos com o Espírito Santo, para que esta palavra faça realmente uma diferença na nossa vida. E aquele homem, aquela mulher que o Senhor trouxe nessa manhã para ouvir a tua voz, ele seja tocado pelo poder transformador do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Êxodo 3, versículo 7 diz assim: disse mais o Senhor, certamente, continua, vi a aflição do meu povo, que está lá no Parque dos Faróis. Certamente, continua, e ouvi o clamor, o seu clamor, por causa dos seus exatores, os problemas que eles enfrentam, as dificuldades, problemas financeiros, problemas de saúde, problema de família. E certamente, a última parte, conheço-lhe o sofrimento. Verso 8 diz assim: por isso eu desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, um lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos hebreus, dos jebuseus. Ok? Vamos dar uma paradinha só dele. Eu lembro, se os irmãos têm a memória boa, lembra que alguma vez eu já fiz menção desse verso aqui, na Igreja do Farol, como introdução para um tema que eu estava apresentando, não me lembro qual foi o assunto. Mas hoje nós queremos nos basear somente nesse assunto. Somente nesse assunto. E a grande mensagem que Deus tem, irmãos, para mim, para nós, nessa manhã, é dizendo: filho, olha, eu estou preocupado com você. Deus mora lá em cima na eternidade, lugar santo e sublime, lugar de Deus. Mas ele diz: olha, certamente, como é que é o verso diz? Como é que é? Como é que o verso diz? Certamente eu vi a aflição do meu povo que está lá embaixo. Então, esse texto é extremamente confortador. E Deus nessa manhã resolveu falar com você. Você que está passando por algum tipo de problema nessa vida, qualquer que seja a tua dificuldade, Deus diz: filho, olha, eu vi que você está sofrendo. Eu vi. Certamente eu vi as suas angústias, eu vi as suas dores, eu vi aquele golpe que você sentiu quando aquele filho não obedeceu, quando aquele marido não te compreendeu, quando aquela mulher também não te compreendeu. Eu vi a aflição do meu povo. O que está passando? Deus vê a tua aflição. Deus vê as noites perdidas de sono. Deus vê. Ele não é estranho às coisas que passam conosco. E outra coisa, Deus vê as lágrimas que muitas vezes têm descido pelo teu rosto sem você perceber. Deus vê.
Ele tem um serviço de Deus. Ele diz, e o texto, eu quero que os irmãos meditem e levem para casa essa mensagem. Certamente, olha a palavra, certamente, eu tenho visto a aflição que passa no meu povo. Só Deus sabe, e você, aquilo que está acontecendo na tua vida. Nós temos um pai que conhece as nossas aflições. E disse eu no início, nas minhas palavras, Deus está preocupado com seus filhos que moram neste mundo mau e perverso. Porque aqui não é lugar de gente morar, não, irmãos. Aqui é lugar de demônios morar. Porque lembra que lá na batalha que houve no céu, ele foi expulso de onde? Foi expulso o diabo e os anjos maus vieram para onde? Essa terra. E aqui estão os filhos de Deus. E Deus está preocupado com você. Tem uma menina aqui que Deus está preocupado com ela. Uma menina que já sonhou tanto e hoje tem muitos pesadelos. Tem uma pessoa aqui que dentro que às vezes já pensa tantas coisas ruins na vida. Mas Deus disse, olha, eu vi a aflição do meu povo. Quem está hoje? Está lá embaixo, está lá no Parque dos Faróis. Você sabia que Deus conhece o Parque dos Faróis? O meu professor estava contando aqui com muita tristeza que o Parque dos Faróis parece que toda semana morre uma pessoa, todo dia, sei lá. Entende? E Deus tem os filhos dele aqui dentro. Deus vê a aflição das mães. Deus vê a aflição dos filhos. Deus vê a aflição dos casais. Eu vou ler de novo o verso com os irmãos. Olha aqui. Disse ainda que o pastor, foi o pastor que disse? Não. Verso 3, 17. Disse ainda o Senhor. E quando Deus disse, irmão, podemos ou não acreditar? Podemos acreditar. Deus disse, olha, eu vi a aflição do meu povo. Querido irmão, a tua aflição, Deus tem visto e tem se preocupado com você. Ele é solidário àqueles problemas que acontecem conosco. Mas ele ainda diz mais ainda, continuando o verso, meu povo que está no Egito, e ouvi, como que é? O seu clamor, por causa dos seus, eu não sei quais são os seus exatores, irmãos. No Egito, os exatores eram aqueles fiscais, que batiam, que obrigavam as pessoas a fazer o que não podiam fazer. Eles tinham que produzir sem ter condições de produzir. E Deus diz, olha, eu tenho ouvido o clamor. Eu fico pensando, quantos irmãos, quantos filhos e filhas de Deus aqui hoje têm clamado a Deus? Quantos têm clamado? Amigos e irmãos, o teu clamor tem subido aos céus. O teu clamor tem entrado nos ouvidos de Deus. Ele diz, eu tenho ouvido o teu clamor. E parece que eu estou vendo você fazer uma pergunta. Por que Deus não responde? Por que Deus vê e parece que fica de braços cruzados? É assim? Não é assim. Mas vamos estudar a palavra do Senhor. Eu ouvi o teu clamor. E saiba que, mesmo quando as pessoas não ouvem o nosso clamor, mesmo quando as pessoas não sabem o que é que nós estamos sofrendo, tem um Deus que sabe o que nós estamos sofrendo e ouve o nosso clamor. Muitas das vezes o nosso clamor não sai pelos nossos lábios, às vezes não sai pelos nossos lábios, mas no coração a gente clama para Deus. Diz, eu tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores. Eu quero dizer mais uma coisa, irmãos. Cada um de nós tem um tipo de exator. Cada um de nós. Como disse, no Egito tinha aqueles tipos de fiscais. Eram pessoas que trabalhavam com a chibata, para obrigar, para bater, para forçar, etc. Mas cada um de nós hoje temos, no nosso mundo moderno, um tipo de exator. São Paulo tinha também esse tipo de exator. São Paulo diz assim, olha, o bem que é bem, eu luto para fazer o bem, eu sei que o bem deve ser feito, eu luto, mas não consigo fazer o bem. O mal, dizia São Paulo, Romanos capítulo 7, né? O mal, eu sei que é mal, eu não devo fazer o mal, luto para não fazer o mal, mas ele me obriga, e muitas das vezes eu termino fazendo o que é mal. São esses exatores. Deus sabe da tua aflição por causa dos seus exatores. A maioria de nós herdou esses atores malignos na nossa natureza. Nós herdamos do nosso genes uma natureza maligna que às vezes nos obriga a fazer aquilo que Deus não quer que faça. Nos leva a gostar das coisas que Deus detesta. Eu vejo a frente, tenho ouvido, né?
grito do meu povo por causa dos seus exatores. Quais são os seus exatores, irmãos? Por favor, clame a Deus, busque a Deus forças e poder para superar os exatores dessa vida, aquilo que nos constrange, aquilo que Ele não quer fazer. E o texto que eu me referi, de Romanos capítulo 7, é fantástico. São Paulo diz assim: o mal eu não quero fazer, eu sei que o mal é mal e luto para não fazer, mas eu termino fazendo. E ele dizia: miserável homem que sou, infeliz mulher que sou, como eu poderia escapar disso? Mas ele diz assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo, que me dá forças e me dá poder. Ó, mas vamos à frente. Olha, veja, estamos ainda no versículo 2. Então disse o Senhor: certamente eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus seja louvado, porque Ele conhece e ouve o nosso brado, o nosso clamor. E por favor, continue clamando, continue falando, continue contando para Deus. Às vezes ele clama e parece que não vem resposta, mas continue clamando. Eu gostaria, se tivéssemos tempo, irmão, de analisar um pouquinho mais esse texto, espiritualizar um pouco mais. Muitas das vezes a gente clama e alguém diz assim, que Deus responde todas as vezes que a gente clama. Às vezes Deus responde dizendo, como é que é? Sim. Às vezes Deus responde dizendo, não. Às vezes Deus responde dizendo, e Deus às vezes responde, e a quarta vez. Só são 3 vezes, só dando 3 maneiras. Se nós tivéssemos tempo, a gente ia analisar a quarta maneira, que é a mais sagrada e a mais importante. Deus às vezes responde sim, às vezes responde não, às vezes responde espere, e às vezes Deus responde com silêncio. Com silêncio. Jesus orou, né? Aquela vez Jesus orou, meu pai, por que me desamparaste? E Deus respondeu, silêncio. Quando Deus responde com silêncio, é a mais sagrada de todas as respostas. Sabe o que é que Deus está dizendo quando Ele responde com silêncio? Ele está dizendo assim, filho, eu ouvi o teu clamor, eu vi a tua aflição, eu sei que você está sofrendo, mas vai em frente, você está indo bem. Mesmo quando as coisas não parecem que estão andando às mil maravilhas, e Deus não parece que não vem resposta de lá, Deus está dizendo, olha, continue, vai em frente, você está indo bem. Meu Deus, por que me desamparaste? Deus respondeu, Deus disse, filho, continue, você está indo bem. Tem uma pessoa aqui que tem orado a Deus e não tem vindo resposta. Deus tem respondido com silêncio. Ele está dizendo, filho, olha, continue. Você está indo bem. Tá? E ainda a última parte desse verso diz assim, eu conheço-lhe, o que? Como é que é? Eu conheço o sofrimento. Bendito Deus. Só Ele conhece o sofrimento que passa na nossa alma. Só Ele sabe descrever aquilo que acontece com a tua vida. Eu conheço o teu sofrimento. Eu louvo a Deus, porque Ele vê, Ele ouve e Ele conhece. Ele me conhece. Eu quero analisar esse texto, irmãos, parte por parte. E depois vou voltar para o verso 8, que nós não chegamos no versículo 8. Olha, primeira parte do verso, eu quero confrontar. Quando Deus diz, filho, olha, eu vi. E quando Deus diz que viu, é porque Ele viu mesmo. Eu quero ler com os irmãos agora, Salmo 139, versículos, Salmo 139, está aqui, Salmo 139. Vamos ler os versos de 7 a 10 assim. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Olha, se eu subo ao céu, Senhor, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo buraco, lá no abismo, o Senhor está também. Se eu tomar as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. E agora o verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Veja, então veja, esse é o Deus que vê. Ele vê quando as pessoas não veem. Deus me viu antes de eu ser gerado.
Quando a substância, a minha substância, lá no útero da minha mãe, não tinha forma nenhuma. E Deus já me viu. Deus me viu lá 60 e alguns anos, não vou dizer quantos anos eu tenho. Há 60 e tantos anos no passado, Deus me viu hoje. Louvado seja Deus por isso. Deus viu há 60 e poucos anos no passado, eu pregando na igreja do Farol esse tema, irmãos. Eu dou graças a Deus por esse tema maravilhoso. Deus me viu quando eu ainda estava em forma. Onde eu vou me esconder de Deus? Eu ficaria satisfeito, irmãos, em que cada um de nós desenvolvêssemos pelo Espírito Santo essa sensação de que tem um Deus presente na nossa vida. A gente ia conversar palavras, conversar conversas que sabíamos que tem um Deus de amor que está nos ouvindo. Essa sensação de um Deus presente, eu ia ter mais cuidado quando eu tratasse com as pessoas. Como é que eu trato as pessoas? Que tipo de palavras eu uso? O meu Deus, Ele está presente. Mesmo quando as pessoas não percebem. Quando eu não percebo, tem um Deus presente. A minha vida é conhecida de Deus. Ele está preocupado conosco. Veja mais uma outra coisa que eu quero destacar desse primeiro verso. São João 16, versículo 33, diz assim. Vamos ler. São João 16, 33 diz assim: estas coisas, você achou aí na sua Bíblia? Está todo mundo procurando a Bíblia, estou gostando, não tem ninguém olhando para a minha cara, está todo mundo olhando para a Bíblia aí, não é? Tá bom? São João 16, 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus sabe das nossas aflições. Deus conhece as nossas aflições. Ele diz: olha, eu escrevi essas coisas para que vocês tenham paz. Todos nós estamos expostos às aflições dessa vida. Mas Ele tem uma palavra que nos traz para que nós tenhamos paz no meio das aflições. No mundo, irmãos, teremos aflições. Eu quero agora me dirigir de uma maneira particular a uma pessoa que está passando por algum momento de aflição. Tem um Deus que está preocupado com você. Essas coisas eu vos escrevi. Deus permitiu que você viesse para a igreja hoje, porque Deus desejava falar com você. No mundo vocês vão ver aflições. Outro texto do Salvador diz assim: olha, não pense que eu vim trazer paz sobre a terra. Vim trazer espada, trazer conflitos. Pessoas não vão nos compreender. A gente vai fazer uma coisa certa, somos criticados. Mas no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, que eu venci o mundo. Aí o verso 23, eu não vou ler o verso, vou mencionar. Salmo 23, versículo 4 diz assim: 23, 4. Se você quiser ler, eu vou mencionar o texto aberto. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale de sombras. Olha, irmãos, esse verso é muito inspirador. Tem algo a comunicar para nós esse verso. O que ele quer dizer? Que os filhos de Deus e as filhas de Deus também estão sujeitas a andar pelo vale de sombras. Você sabe o que é andar no vale de sombras, não sabe? Aqueles dias negros que acontecem na vida da gente. Aqueles dias difíceis que a gente jamais gostaria de enfrentar. Mas a gente, os cristãos, os filhos de Deus, também podem atravessar dias sombrios. Vale de sombras. E se você, amigos e irmãos, está passando por um vale de sombras, lembre de um Deus que está do teu lado. É por isso que nós estamos vivos hoje, porque Ele não nos deixa, Ele não nos separa. Ainda que eu ande pelo vale de sombras, eu não tenho nenhum medo. Por quê? Porque Deus está comigo. Desenvolva pela graça de Cristo essa segurança. Tem um Deus que está do meu lado. Outro dia, eu trabalho num setor que tem um cargo de confiança. Toda vez que se nomeia uma nova mesa, o pessoal fica preocupado, porque quando vai nova mesa, sempre troca, né? Troca, vira aquele chefe, bota um outro, aqueles carros, traz os dele. Uma certa vez mudou a mesa na diretora, e aí alguns colegas chefes de setores fizeram um conclamo, chamaram todos eles, juntaram todos para irmos falarmos com o presidente para pedir para poder a gente permanecer no carro. E foram falar comigo. Irmãos, que prova de fogo. Eu disse para eles: colegas,
vocês serão felizes na luta de vocês. Agora, aquele que me colocou aqui nessa cadeira, ele sabe até quando ele me quer aqui. Então, se ele determinar que eu vou continuar nessa mesa, presidente nenhum vai me tirar daqui. Confie em Deus, entrega teu caminho ao Senhor. Irmãos, eu entrei nesse setor para passar 2 anos. Foi na primeira mesa que Nicodemos como presidente. Já se vão 20 e alguns anos que estou na mesma cadeira. E eu disse: olha, no dia que um presidente determinar que eu saia, é porque eu recebi uma ordem lá de cima. Eu preciso crer, irmãos, que tem um Deus que cuida. Eu preciso acreditar de que as coisas que vêm às minhas mãos, eu não sei, mas Deus sabe. Eu não posso, mas Deus pode. Então, entrega teu caminho ao Senhor. Não é assim o texto? Gente, isso não é para a gente decorar, é para a gente viver. Entrega teu caminho. Você está passando por uma prova, está difícil o problema, as coisas estão bem arranhando lá em casa, os problemas não se encaixam. Entrega teu caminho ao Senhor. Lance sobre Deus vossa ansiedade, e Deus tomará conta de vós. Tá? Então veja, continuando, ainda que eu ande pelo vale, das incertezas, das dúvidas, das angústias, eu não tenho medo. Eu sei que Deus está no comando, está no controle. Quando você lê o Salmo 139 ainda, no capítulo que nós lemos, o versículo 6 diz assim: olha, esta ciência, mais ou menos parafraseando o verso, versículo 6 diz assim. Você achou aí, foi? Achou? Então leia. Eu não abri minha Bíblia, ele abriu a Bíblia e leia. Ele diz: olha, essa ciência é maravilhosa demais para mim. Como é que é? Como é que é? Leia o texto, por favor. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, porque de tal alto não posso atingir. Olha, eu não consigo entender, é isso que o salmista quer dizer. Essa ciência é maravilhosa demais para mim, em saber que um Deus santo, o Deus que cuida lá dos céus, do infinito, ele se preocupa comigo lá na minha casa, se preocupa comigo lá no meu trabalho, se preocupa com você também. Olha o texto inicial: certamente eu vi a aflição do meu povo. Esse Deus vê, esse Deus cuida, esse Deus sabe todas as coisas, não é? É maravilhoso demais. Outro texto, a outra parte diz assim, quando eu disse, eu ouvi a aflição, eu lembro-me do Isaías 59, versículo 1, diz assim: os ouvidos do Senhor não estão. Como é que é? Isaías 51, versículo 2. A mão do Senhor está encolhida e o ouvido não está surdo, para não nos ouvir. Deus ouve, irmão. Deus tem prazer em ouvir a nossa voz, tem ouvir nosso louvor, tem ouvir a nossa petição também. Muitas das vezes nós não compreendemos porquê dos porquês. O próprio Deus diz assim: pode porventura uma mãe esquecer de um filho que ainda ama? Pode. Olha, imagina quando uma mãe tem um bebê, a mãe tem um bebezinho lá em casa, ela pode ser 1h da madrugada, pode ser meia-noite, pode ser na hora que ele dá o primeiro, o que é que a mãe faz? Ela já acordou, gente, já acordou. Esse Deus é muitas vezes superior ao amor de uma mãe. Ele diz: olha, eu estou atento para você, eu não vou me esquecer, não vou me esquecer de ti. A outra coisa, quando ele diz assim: eu conheço o sofrimento do meu povo. Deus conhece, e às vezes conhece bem melhor do que a gente mesmo. A gente às vezes lamenta, mas Deus conhece mais profundo do que a gente. Quando você lê o livro de Isaías 53, versículo 3, diz assim: levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E ainda tem outro texto bem maravilhoso assim: ele sabe o que é sofrer. Você já sofreu na sua vida? Já? Todos nós já sofremos. Agora, amigos, irmãos, ele, Jesus de Nazaré, ele sabe o que é realmente sofrer. Ele está do nosso lado, ele compreende as nossas dores, porque ele passou pelo mesmo caminho por onde você está passando. O mesmo caminho por onde eu também passo. Ele sabe o que é sofrer. Eu conheço o seu sofrimento e as suas aflições. E ainda, quando você lê o verso 5 do 139, olha, 139, versículo 5, ele diz assim, o verso 6 diz: essa ciência é maravilhosa demais para mim, eu não consigo entender. E o verso 5 ele diz,
o Senhor faz uma cerca ao meu redor. Ele faz uma cerca ao meu redor. E sobre a minha cabeça ele coloca a mão. E São Paulo, quando ele leu esse texto, São Paulo disse: olha, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Se Deus faz uma cerca ao meu redor e coloca uma mão em cima dessa cerca, ninguém poderá me atingir. Eu preciso desenvolver, pela graça de Cristo, essa confiança. Saber que eu tenho um Deus que é muito mais forte do que o problema que eu enfrento. Você tem um Deus muito mais poderoso do que o problema que você tem na tua casa. Sabe? Você tem um problema muito difícil na tua vida, mas você tem um Deus muito mais poderoso do que o problema que tem aqui. Salmista diz: tal ciência maravilhosa demais. Nós não estamos aqui desamparados. Nós estamos aqui jogados, mas tem um Deus que cuida, um Deus que está disposto a nos ajudar. Agora a primeira parte do versículo 8 do Êxodo, vamos ler o Êxodo 3, versículo 8, eu não li, só li o 7, vamos ler o verso 8, diz assim: por isso, me ajudem, por isso, eu desci, só isso aí, por isso o quê? Sim, mas por quê? Por que quer dizer o por isso? Olha para mim agora. Eu vi a aflição dos meus filhos, eu ouvi a sua angústia, eu vi o seu sofrimento. Por essa razão, eu não fiquei lá em cima de braço cruzado lá não. Eu não fiquei lá no lugar que não tem tristeza nem dor. Por isso eu desci. Louvado seja Deus que Ele não estava só lá em cima, Ele desceu também. Glórias a Deus, irmãos, que Deus do céu desceu. Eu lembro da história de Raabe. Conhece Raabe? Conhece Raabe, aquela amiga lá de Jericó? Raabe, quando recebeu os espias de Israel lá, ela disse: olha, senhores espias, eu sei de uma coisa, que o vosso Deus é um Deus lá em cima nos céus, e é Deus também lá embaixo na terra. Louvado seja o Deus. Raabe, a prostituta, o seu Deus é um Deus lá em cima nos céus, e é Deus também cá embaixo na terra. E o salmista aqui, o Êxodo diz assim: Deus diz, foi por isso que eu desci. Amigos e irmãos, se alegrem em saber que nós temos um Deus que desceu, um Deus que está junto conosco. Não é um Deus que está lá na eternidade e a gente ora aqui, Deus vai estar ligando para a gente, lá está no lugar tudo bem, não tem tristeza. Não, Deus disse: eu desci porque eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu ouvi o seu sofrimento, e por isso eu desci. E Ele está lá em tua casa, irmãos. Ele está na tua casa. Quando você lê mais textos relativos a esse tema fantástico, a Bíblia diz assim: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para vir condenar os pecados daqueles que estavam sofrendo. São Mateus capítulo 28, versículo 20, diz assim: eu estou convosco. Eu estou convosco todos os dias. Vocês acreditam nisso? Você tem certeza disso? Olha, eu estou convosco todos os dias. Quem foi que disse isso? Jesus. Quando Jesus fala, podemos ou não acreditar? Podemos acreditar. Você tem certeza que Ele está do teu lado? E quando os problemas estão avolumados lá, quando as lágrimas estão descendo, você acredita que Deus está ali? Eu estou convosco todos os dias. Amigos, quando você está chorando, Ele está ali junto de você. Quando alguém da tua família está de cama, às vezes enganado dos médicos, às vezes no hospital, tem um Deus que está do lado dele ali na cama. Ele está cuidando de você. Eu certamente eu vi a aflição do meu povo e eu desci. E ele permanece conosco todos os dias. Ele não vem aqui e volta e deixa para lá, depois deixa a coisa acontecer. Mas eu estou convosco todo dia. Outro dia eu ouvi uma menina dizendo assim: olha, pastor, na igreja não tem rapazes para a gente casar. Por favor, os rapazes também dizem essas bobagens. Tem rapazes que dizem essas bobagens também. Mas uma irmã lá na igreja onde eu andei ali, ela dizia assim: olha, não tem rapaz para se casar, a gente casar aqui na igreja, eu vou ter que procurar fora. Eu falei assim: mãe, você tem certeza disso? Não, não tem jeito não, senão eu vou ficar sem me casar. Ele digo: olha, escuta, você já entregou tua causa nas mãos de Deus? Ou a gente confia que Deus está dirigindo, ou então a gente está perdido. Porque quando a gente quer tomar o comando nas nossas mãos, a gente vai fazer o barco capotar, vai naufragar mesmo. Eu preciso me colocar nas mãos de Deus.
Veja uma outra promessa maravilhosa. Isaías 41, versículo 10. Isaías é um texto fantástico. Repare aqui. Isaías 41, versículo 10. Veja. Lá diz assim: então disse o Senhor, eu vi a aflição. Lá em São Mateus, Jesus disse assim: eu estou convosco todos os dias. Isaías 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha esta mão poderosa. Sustenta os mundos do espaço. Esta mão está estendida para sustentar os seus filhos. Eu te dou força, eu te ajudo, eu estou do teu lado, eu te conheço. Porque eu vi a tua aflição, eu vi as suas angústias, eu vi o teu sofrimento, por isso eu disse. E eu estou convosco todos os dias. E agora diz para você, querido companheiro e companheira de viagem para o céu: não tenha medo, não te assombres, fique calmo, fique tranquilo. E São Pedro assim: lance sobre ele vossa preocupação. Eu quero convidar você, irmãos, hoje de manhã. Você tem uma preocupação na sua vida, você tem um problema na sua vida. O apóstolo assim: lance sobre Jesus essa preocupação. Você gostaria de hoje de manhã lançar aquela angústia que tem na sua alma nas mãos de Jesus? Trazer sobre ele: Senhor, eu já fiz tudo o que eu podia fazer e eu não consigo vencer esse problema. Senhor, as minhas forças se esvaem, eu já tenho tudo. Olha, eu cheguei no limite, Senhor. Agora, por favor, daqui para frente é o Senhor. Você quer fazer isso com Jesus? Vencedor, eu já chorei, eu já orei, eu já implorei. E o Senhor ouviu a minha aflição. O Senhor tem escutado o meu clamor. O Senhor sabe quanto eu tenho sofrido. Senhor, hoje eu quero colocar nas tuas mãos essa coisa tão dolorosa que me tem roubado a paz. Preste atenção. Talvez eu esteja falando para uma senhora aqui hoje de manhã, a semelhança daquela do provar e ver. Talvez esteja falando com um homem aqui hoje de manhã, que esteja passando também pela mesma situação. Lembra do provar e ver? Ela chorava, ela orava, ela fez as 30 noites, as 40 madrugadas, pedindo a Deus misericórdia, que tudo que tinha de casa não ia para frente. O marido era um ébrio, era um viciado, mas ela clamou ao Senhor. E Deus disse: lance sobre ele vossa saúde. E se você fizer como Deus manda, ele diz assim: agora faça prova de mim, para ver se não vai dar certo. A gente às vezes quer fazer prova com Deus sem fazer como Deus manda, irmãos. Faça a prova de Deus e tudo vai dar certo, irmãos. Lançando sobre ele as vossas ansiedades. E o texto outro diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: filho, não temas, porque eu te ajudo. Verso 13, Isaías 41. Veja, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, porque eu te ajudo. São Lucas 19, versículo 10 diz assim: o Filho do Homem veio para buscar, veio para salvar. Talvez nessa manhã tenha uma pessoa que esteja aqui dentro, que está precisando de uma salvação hoje desse Deus. Jesus veio para salvar. Buscar, todos nós queremos ser, mas ele veio também para salvar. Salvar daquela aflição. Eu gostaria de hoje de manhã colocar nas mãos de Jesus aquilo que mais nos aflige. Lembre-se: eu vi a aflição de Deus. Eu não sei qual é a aflição que você está passando, mas Deus vê. Eu não sei qual é o problema que está atingindo a sua vida, mas Deus sabe. E esse Deus tem conhecimento de tudo o que está acontecendo com você. E ele disse: filho, foi por causa disso que eu disse. E quando você se ajoelha lá em casa, aos pés da cama, tem um Deus que está junto com você. Conversa comigo. E ele disse: lance sobre Deus a vossa ansiedade. Você gostaria de hoje de manhã lançar, dizer: Senhor Jesus, olha, esse é o meu. O Senhor sabe do meu problema. Senhor, eu tenho feito tudo e as minhas forças se esvaem. O Senhor sabe a aflição que estou passando por causa dos meus exatores. Mas nessa manhã eu estou feliz que o Senhor veio e estabeleceu. E hoje de manhã eu quero colocar em tuas mãos. Em tuas mãos, minha cabeça. Eu quero que o Senhor cuide deste homem.
Eu estou cuidando da vida. Você está aqui para você quer orar pelo Senhor. Eu hoje lanço sobre ti aquele problema que o Senhor conhece. Eu não sei qual é o seu problema. Pode ser ter um problema, não tem? Você gostaria de lançar nas mãos de Jesus esse problema hoje? Você coloca esse emprego do Senhor Jesus, por favor, você sabe o meu problema. E hoje eu quero colocar nas tuas mãos, porque eu não consigo vencer. O Senhor viu, Senhor, como eu tenho sofrido, como eu tenho me angustiado, mas eu não tenho conseguido sair dessa. Deus seja louvado. Deus seja glorificado, lançando sobre Jesus as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Por favor, não se esqueça da mensagem de hoje. Certamente, disse o Senhor, eu vi a aflição do meu povo. Eu conheço o seu sofrimento. E eu desci para ajudar. Que Deus aceite a sua decisão. E saiba que esse Deus é poderoso. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que dissipou os inimigos da frente do povo de Israel. É o mesmo Deus que cuidou do povo lá no deserto. É o teu Deus. É o meu Deus. Que Deus te aceite, vamos orar. Soberano Pai Celestial, em nome de Jesus de Nazaré, aceite a decisão de cada um desses teus filhos nesta hora. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem visto a aflição porque os teus filhos têm passado. Nesta igreja hoje de manhã tem uma mulher aqui perto do Senhor. Tem sofrido bastante. Nós não sabemos, nós não conhecemos, o Senhor conhece. Tem um homem também que tem atravessado por momentos alvosos, momentos de milagre, momentos de angústia. Tem uma moça aqui dentro, tem um rapaz também, Senhor, tem suportado as agruras dessa vida. Nós estamos encantados e felizes em saber que o Senhor é o nosso Deus. Nesta manhã, resolvemos lançar sobre Jesus as nossas ansiedades. O Senhor está vendo, Senhor, essa igreja em pé. Ele está dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Tenho feito a minha parte. Tenho feito tudo, mas não tenho conseguido. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, quero lançar sobre ti a minha vida, os meus problemas. E graças te damos, porque o Senhor tem se preocupado conosco. Despede essa igreja com a tua bênção. Dá-nos a segurança sempre, Senhor, de que temos um Deus forte, poderoso, que está do nosso lado. Um Deus que é muitas vezes mais poderoso do que aquele problema que tem assediado a vida desse filho e desta filha. Toma-nos nas tuas mãos, fica conosco e em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus fique com todos.